década, né? E o pó. E aí vai todas as possibilidades que existem, né? E o judiciário que fica assim, a lei está sendo cumprida, a lei não está sendo cumprida. E a gente tem um outro ator extremamente importante, que eu demorei para entender o papel desse quarto ator, que é muito importante, que é o Ministério Público. Né? Então, assim, o Ministério Público não está para inventar a lei, o Ministério Público não está para fazer a execução do que se decide, né? E nem para julgar se está certo ou está errado, mas está sim para fiscalizar todo mundo, todos os atores, inclusive o legislativo também, né? Inclusive na língua espanhola o Ministério Público é fiscal, né? Fiscalia, então, né, que eles chamam, né? Assim, né? Então, assim, essa questão desse pacto republicano que a gente tem, essa democracia que hoje vivemos, é muito difícil a gente trabalhar, então vamos dar vacina, né? É muito difícil a gente trabalhar, porque não é a decisão de um médico sozinho no gabinete que vai falar assim, ó, vamos dar vacina. É verba, é logística, é RH preparado, é toda uma série de procedimentos de protocolos. Quando a gente, e nós aqui agora, né, a gente não decide nunca nada sozinho, e nem vai fazer nada sozinho. Se tem um lugar que a gente não acerta sozinho e nem erra sozinho, não erramos sozinho, embora sejam doidos para achar, foi você, por que você deixou isso acontecer? Assim, vamos sentar e conversar? A gente não acerta sozinho e a gente não erra sozinho no poder público. Passa por uma série de canetas, passa por uma série de ciências, né? E quando um está cientificando, eu falo assim, eu não respondo ele mais, eu vou. Eu falo assim, eu falo, nós vamos, né? Porque não sou eu sozinha, né? São vários eus. Eu falo para todo mundo isso, ninguém trabalha sozinho. Agora, se você não convidar eu, não convidar o Lei para ir, você vai ficar responsável por tudo. E é o que anda acontecendo dentro do nosso país. E não todo mundo quer, não, eu vou fazer, não, eu fiz, e não é assim. Não, ninguém acerta sozinho, ninguém erra sozinho, né? Preciso reconhecer. Essa reunião do CRIAD, né? Ela já tem mais de década, né, Ney? 12 anos. Ela já tem mais de década e passou por várias fases, né? Eu já tive a oportunidade de participar de várias reuniões, em diferentes locais, com diferentes segmentos, etc. Ela começou por uma razão inicial, que segundo quem tem a história do CRIAD, eu não quero errar sozinha, não acertar sozinha. Com a teia, tinha a ver com um evento que a Betinha e a Solange, e Terezinha já estava envolvida, foram nesse evento e vieram com essa ideia de criar a rede a partir daí. E a presença do Saboia, a existência do Saboia no território, que recebia muita criança vítima de violência grave, vítima grave de violência, né? Inclusive sexual. Vários tipos de violência, né? E que não é uma coisa que um antibiótico ministrado 5 dias no hospital vai resolver, né? Então, assim, a necessidade dessa articulação do território, da conciliação de forças positivas que existem no território para a superação dessas dificuldades que existem no território. É preciso reconhecer que isso ainda não foi resolvido. É uma realidade que a gente tem no nosso atendimento lá na assistência social, que a educação também encontra, que a saúde com certeza encontra, né? Então, assim, a gente, enquanto serviço público, nós, enquanto serviço público, estamos numa fase de bastante transformação. Então, o que se fazia 12, 10, 9 anos atrás, são condições diferentes para realizar. São condições diferentes para fazer. Na hora em que a gente tem essas condições diferentes, que tanto ajudam quanto atrapalham, a gente de fato também tem recursos novos que tanto podem ajudar quanto podem atrapalhar, né? Então, por exemplo, essa questão da informática, né? A gente tem um exemplo muito triste na semana passada, aquele maluco que matou as pessoas lá na Nova Zelândia, ele transmitiu o ato ao vivo, né? Eu não sei quantas pessoas assistiram, etc, né? Então, assim, a questão da informática, ela tanto pode ajudar a gente positivamente, como repetir a violência, né? Então, não é porque existe que vai ser só solução, só aspectos positivos. Aonde que eu quero chegar com essa minha conclusão, com essa minha fala toda? Aonde que eu quero concluir?
Para mim está cada vez mais difícil trabalhar. Nossa, mais complexo, né? Ficou mais complexo. Eu acho que essa questão, a nossa sociedade, ela está assim mais sofisticada, eu acho que ela está mais complexa. A população aumentou, os territórios estão adensados, né? Não só eu envelheci, a população envelheceu. Então, assim, o poder público hoje está se aproximando, não resolveu ainda, da questão de creche para criança, né? Para criança da primeira infância. Tá começando a demorar menos a vaga de creche. Sem nem pensar no atendimento, quer dizer, já está pensando, vai, mas muito longe de resolver a questão do idoso. Muito longe de está morrendo a míngua aí sem atendimento. Muitos, né? Então é assim. O Bolsonaro disse que ele nunca viu japonês pedindo esmola, né? Porque ele não conhece o Japão, né? Porque ele fica aquela questão né, de zap, né? Porque lá no Japão, agora mesmo saiu a notícia lá que tem muitos japoneses cometendo pequenos furtos para serem presos porque não tem condição de se manter com a aposentadoria, com recurso. E aqui, pertinho aqui no Chile, por exemplo, se suicidando por causa da aposentadoria que não chega a meio salário mínimo do Chile. Entendeu? Então, quer dizer, essa questão do... Porque, desculpa eu falar, porque é o seguinte, é só um adendo para imaginar. Você falou da questão de 88. Esse Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que assumiu, ele disse claramente, tem uma entrevista dele, ele não falou que vai acabar com o socialismo e com o PT, que isso é bobagem. Mas ele falou claramente que ele quer acabar com a política de bem-estar social, ele quer acabar com a social-democracia. Entendeu? Ele falou com todas as letras. E o bem-estar social é a universalização do SUS e das SUAS. Desculpa. Então, assim, né, hoje a gente tem uma Constituição, tem o SUS, tem o SUAS, e a gente tem algumas possibilidades e outros limites para a realização das nossas missões, das nossas tarefas. Eu gosto muito, né, a partir dessa consideração toda que eu fiz, de observar em que praia que eu estou levando a minha prancha de surf. Perfeito. Então, assim, que tipo de praia que eu vou ter que, com quais tipos de ondas eu vou lidar, né? A frequência, a intensidade, né? E não tem opção não entrar no mar. Não tem essa opção. As ondas são grandes demais, você não vai. Você não, filha, você está aqui, você está na chuva. A onda está vindo. Está vindo e você vai pegar sua pranchinha e vai lá para a onda, né? Não tem essa opção de ficar só na praia olhando, só você, né? É o nosso trabalho. É disso que eu estou fazendo a metáfora do nosso trabalho. Então, assim, esse ano vai ser um ano bastante intenso, já está sendo um ano muito intenso, em vários sentidos. Né? A gente tem as conferências de assistência social, a gente tem... Elas acontecem, a nacional acontece no segundo semestre. Tem as regionais, a municipal e a estadual, para depois a nacional. As regionais aqui na assistência social, se eu não estou enganada, são previstas a partir do mês de maio. Então, são 32 previsões de assistência, elas têm que acontecer as 32 previsões de assistência, aí acontecem as regionais, acontecem 32, você vai pensar em dias úteis, mais de um mês, um mês e meio. As conferências regionais, né? A nossa turma foi Vila Mariana na saúde e Vila Mariana de Jabaquara, vocês não. A gente já tem, sim, já. E a última do Jabaquara já ultrapassou de 150 pessoas. Aí, assim, como é um trabalho desde o ano 2000 que acontece, eu acho que não me engano, na primeira conferência regionais foram no ano 2000, elas estão aumentando o número de participantes, né? E é tripartite, é isso? Isso também, que é o usuário, o trabalhador e organizações que representam. Nós tivemos um susto na saúde, só para dizer, talvez seja pouca participação de usuário. Tá. Jabaquara ainda se representou aí com 50, Vila Mariana nós tivemos 15. Sabe? Aí, Vila Mariana... Mas voltou aquela questão do que o João falou. O usuário está descrente do serviço público. Entendeu? E como já está reduzindo,
Então, quer dizer, ele fica descrente. Eu acho que assim, tem até uma consideração que a gente pode refletir, que é o quanto a população, a sociedade, ela acha que a sua participação é na eleição, no momento da eleição, né? Quando digito o voto na urna e pronto, é a minha participação. O que o nosso eleito vai fazer ou deixar de fazer, eu não tenho que fiscalizar, eu não tenho que acompanhar, eu não sei se o vereador vai toda vez que tem que ir na Câmara. As consequências do seu eleito ou do seu não eleito, né? Quem ocupou o lugar de quem você votou. E o que ele faz também no intervalo, né? A participação fala, a pessoa vota em uma pessoa, mas ele não sabe o que ela traz, o que ele traz atrás dela. E a gente porque você vota no prefeito, né? Ele vai, chuta o barraco igual esse chutou, fica aí um outro. Então, e aí a gente tem que focar na nossa possibilidade de ação. A praia que a gente está esse ano é um ano de conferências de assistência social, de eleição de conselho tutelar e outras que a saúde e a educação também devem ter na sua agenda. A gente está na conferência, estamos agora, né? Sim, plena conferência em andamento, né? Exatamente. E aí, assim, as conferências, eu gosto de valorizar as conferências porque eu entendo que é o embrião, o comecinho de políticas que serão implantadas daqui a 10, 15 anos. Hoje é assim, né? E das conferências, quantos eleitos, quantos políticos mesmo participam das conferências, fortalecem as conferências? Além de eles serem políticos, eles são cidadãos. Eles moram em bairros na cidade de São Paulo. Qual conferência que ele vai conhecer, qual conferência que ele vai fortalecer ou participar, né? Então, assim, a nossa sociedade ainda está numa evolução bem grande. Ministério Público pega no pé da gente por conta de trabalho infantil. Trabalho infantil é questão de saúde, é questão de educação. Você sabe de onde que veio essa história do trabalho infantil, né? A mobilização com a Fundação Abrinq. Também. Os Estados Unidos fez uma campanha contra a importação de veículos brasileiros porque utilizavam o carvão e eles foram lá e filmaram as minas de carvão do Mato Grosso, mostrando as crianças trabalhando. Aí que veio toda essa mobilização que montou a Fundação Abrinq. Por que a Fundação Abrinq? Da indústria. Eles montaram para fazer uma campanha para acabar com as carvoarias para poder vender automóveis para os Estados Unidos. Entendeu? Não é questão econômica, não é questão social, foi questão puramente econômica. Então, assim, a minha sugestão é que a gente não tem RH, a gente não tem estrutura para dividir para várias frentes de trabalho. A gente não tem. Os colegas estão se aposentando, todo mundo que trabalha está trabalhando muito, assim, tem de fato vários relatórios para fazer e audiências para participar e participar com consistência, com conteúdo. Então, assim, o nosso trabalho está bastante intenso. Frente a isso, é fortalecer o que já está vindo. Não a gente não tem pernas, a gente não tem condições de fato desenvolver outras frentes. É fortalecer o que já está. Não é resistência, né? Acho que a palavra aí, desculpa falar, mas como a gente está falando da saúde, até teve a reunião da coordenadoria. Eu prefiro fortalecimento. Não, mas não, resistência que eu falo o seguinte, não é que fortalecer, foi o seguinte, já foi colocado, desde a emenda 95, foi colocado o desmonte das políticas públicas. Então foi colocado. Ela está desmontando o que a Constituição aprovou. E aí o que eu coloquei para o pessoal é o seguinte, embora você está falando do teto de gasto? O teto de gasto, né, limitou, cortou em 20%, então vai faltar tudo isso. O que eu falei para o pessoal é o seguinte, embora a conferência seja da saúde, nós temos que transformar numa defesa da universalização da saúde, do SUS. Embora a conferência seja da assistência social, tem que ter uma forte posição política de falar o seguinte, não, é a universalização da assistência social. Porque se eu ficar aí, viu, João, isso que eu falei, se a gente ficar assim, eu quero a unidade tal, a unidade B, ficar discutindo equipamentos ou alguma outra coisa pontual, a gente coloca lá. Tudo bem, mas se não tiver um enfoque de política, não, mas se não tiver um enfoque que é um debate político de defesa da universalização do serviço público, porque o ministro aí queria cobrar R$10 do cidadão para usar a saúde, não queria a mensalidade de R$10? Eu não então, quer dizer, estão querendo detalhadamente,
Mas então é assim, a gente tem que potencializar os recursos que a gente tem, que são poucos, né? Para tentar fortalecer o trabalho que a gente precisa realizar. Essa rede CRIAD foi constituída com alguns objetivos. Esses objetivos eles ainda continuam válidos, porque as situações de violação, de vulnerabilidade não foram superadas, elas ainda acontecem. Essa questão do trabalho infantil, que tem tudo a ver com, assim, é uma violação do direito, boa, né? Com certeza. E aí, por exemplo, o Ministério Público, ele acompanha a execução da Prefeitura durante o Carnaval. O que a Prefeitura faz durante o Carnaval? A Prefeitura faz 1 milhão de coisas durante o Carnaval. E aqui no Jabaquara, a assistência social identificou algumas crianças em situação de trabalho infantil durante os blocos de Carnaval. Que tipo de trabalho? Venda de comida, venda de água, venda, né, das coisas que acompanham os blocos, né? E inclusive as crianças acompanhadas de adultos. Muitas vezes o próprio familiar, né? E aí, como já é um trabalho infantil bem consolidado, foram pouquíssimas crianças em alguns blocos pontuais. Nosso serviço de abordagem social identificou essa questão, porque inclusive era combinado, foi organizado para isso. A assistência social acompanhava os blocos de carnaval. Olha só. Não era para pular, não, né? Era para brincar no bloco. Desfilando. Não. Foi o nosso serviço de abordagem social, que é uma organização social parceira, né, com seu quadro de orientadores socioeducativos, que fez esse acompanhamento do bloco, o percurso, o horário dos blocos. E o ano passado, por exemplo, não teve aqui no Jabaquara, e esse ano de 2019 foram encontradas poucas crianças, menos de 10, mas em situação de trabalho infantil como a gente não tinha encontrado antes. E a abordagem como é feita? O orientador socioeducativo ele está identificado e ele se aproxima primeiro diretamente da criança. Ele está preparado para se aproximar da criança para tentar entravar, desenvolver uma conversa, né? Um contato para saber, né? Como a assistência social trabalha, né? A assistência social não chega nem de frente nem de cima, né? A gente vai chegando do ladinho. Oi, tudo bem, né? Você quer conversar, você pode conversar, dá para você falar. E essas crianças especificamente não respondiam e se afastavam. Porque estavam orientadas e suportadas pelos adultos que não conversavam, né? Então, quando o orientador percebe isso, ele nem insiste, assim, tanto ele não se expõe ao risco, como também não expõe a criança ao risco de ser arrastada, apanhada, aquele adulto que, né? Então, assim, não é para promover, mas só foi observado, né? Então, não se sabe onde essas crianças moram, não se sabe onde elas estudam, etc. O fato do trabalho infantil, infelizmente, a gente está observando cada vez mais, não precisa ir procurar lá. A miséria, né? Vai aumentando. Então, assim, o trabalho infantil, ele tem muito a ver com a questão da escolaridade, que fica prejudicada, o lazer nem se fala, né? E mesmo a questão do tráfico de drogas tem reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho como trabalho infantil. O tráfico não exige experiência nem idade, né? Né? Então, assim... E paga à vista, né? E tem horário de entrada e saída. Mas né? paga à vista. Tem ali a cara cumpre. Então, aí assim... Não é? Então, acho que tem horário de entrada, horário de saída, tem que prestar contas do que está vendendo, do que não vendeu, tem que devolver o dinheiro. De fato, é muito organizado. É engraçado que os meninos eles não sabem a matemática que ele aprende na escola, mas ele, dentro do tráfico, ele é um administrador. E isso faz parte da renda das famílias também, isso que a gente está falando. Renda. Exatamente. Que tem suas bolsas famílias cortadas rapidinho, né? Porque não tem frequência escolar, né? Não é cortada tão rápido. Não, mais? Não. Tem toda uma série de critérios, uma série de critérios da assistência social que acompanha a questão da frequência escolar, a questão da vacinação. Porque eu lembro ano passado os sustos que SAS às vezes compartilhava aqui, no idoso. Vai perder o benefício do idoso se você morar com alguém
Isso, tem que ter o puxadinho. Por conta agora tudo são números, né? Agora sim, tudo são números, data de nascimento, CPF, né? Ou seja, isso tudo está cada vez ficando com mais... Pode falar. Porque eu acho, essa fala é maravilhosa, né? E eu acho que assim, em si, eu falei assim, como é que a gente poderia reproduzir isso em meses do PRIAD, mas mobilizando, porque uma das coisas desse ano é a gente tem oficialmente o contato com a DRE para exigir que venha, né? Com a saúde a gente pode chamar aos gerentes, acho que vocês é mais difícil, às vezes, se, né, por exemplo, os NPVs, eu nem falar tem que estar em todos, porque vai, mesmo sendo só 2, aqui é difícil. Mas tem um caso complicado, leva num NPV menor e ele já, às vezes, destrincha mais. Não, vai fazer o fluxo, que também é o fluxo principal, que é conversar na unidade. Mas eu fico pensando, a sua fala é super importante, e mais importante ainda pelo que ela traz na base dela, é como a gente também poder dar os passos com a perna que a gente tem para não se frustrar. A gente podia estar frustrado com a rede criada, há 12 anos, poder atingir o seu objetivo central, às vezes está com um grupinho menor, mas de certa forma o sonho de várias pessoas tem mantido a rede, mas a gente precisa tomar cuidado, né? E de certa forma também você tem razão, até quando você falou, pô, o eleitor ele vota, porque todo esse outro trabalho que eu já até tenho que ver pela saúde, que o João já vê, o Mauro já vê há mais tempo que eu, do controle social, ele fica muito disperso. Porque você fala, não tem nada a ver comigo, inclusive, vamos acabar com esse negócio de público. É o neoliberalismo ao extremo. E, e completar um pouquinho, essa questão do trabalho infantil não é um consenso na nossa sociedade. Que né, assim, que o trabalho infantil não é... O trabalho enobrece. Eu trabalhava desde os 5 anos, né? E enobrece a criança. Né? Então é assim, a gente tem a dificuldade que é uma questão da cultura mesmo da nossa sociedade, de que assim, enquanto está trabalhando, não está roubando, né? E ainda está ajudando em casa. Então, assim, essas crianças em trabalho infantil durante o carnaval estavam, assim, organizadas, com uma organização que não era das crianças, eram de adultos que ajudavam nessa organização. É uma rede mais eficaz que as nossas redes. Mas o que, até, por exemplo, quando eu estava no início, falou assim, as pré-conferências e seu poder. Na lúdica, o trabalho infantil foi bem reforçado. Até o próprio Nelson, que é dos Matos, lá veio sair delegado por aqui. Sim, verdade. Né? Sim. E eu lembro no eixo o quanto falou. Então, assim, a princípio a gente tem essas coisas até votadas. A gente sabe que você, eu como gestão, não temos um poder geral. Eu acho que é muito legal quando se fala essa realidade, que a gente pode ser tirado a qualquer hora, né? Por exemplo, eu sou concursado pela prefeitura. Se amanhã o secretário falou, Ney, eu preciso de você lá em São Miguel, eu vou para lá. Não é isso? Não, mas é meu cargo, não tem vaga. Não tem vaga. Havendo serviço público, né? A gente tem essa história. Então, o que segura aqui? É a rede que existe, né? Muitas vezes sobrecarregando o usuário e as entidades, mas essa é a rede. Eu fico pensando nisso, porque realmente vocês têm que coordenar uma história com um grupo que não é grande, que tem o Ministério Público exigindo para ontem, e a gente precisa responder.